discípulos do Senhor Jesus, de sermos parecidos com Cristo, que é para isso, é nesse processo que nós estamos, e é para isso que nós trabalhamos na igreja, para que cada um de nós, dia a dia, sejamos um pouquinho mais parecidos com o nosso irmão mais velho, Jesus. Amém? Como você está nessa caminhada? De quando você conheceu Jesus, como está essa evolução de você ser mais parecido com Cristo em todas as características dele? Alegria, paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como nós estamos em estar mais parecidos com Cristo? E na semana passada nós falamos dessa necessidade que nós temos de ter a revelação. Porque senão nós ficamos lendo a palavra, ouvindo a palavra, e se essa revelação sobrenatural, queridos, é sobrenatural, não é natural, não é entendimento, simplesmente em nosso intelecto, mas é um entendimento no Espírito, que o Espírito Santo nos dá, nada acontece, nós não vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Nós falamos dessa importância de nós buscarmos essa revelação. Nós falamos também da história. Nós estamos vivendo uma história, sendo contada por Deus. Deus está contando uma história. Uma grande história de amor. Um romance maravilhoso. Quem gosta de romance aí? As mulheres todas gostam, os homens não ligam. Eu tenho que forçosamente assistir de vez em quando. Eu gosto também. Prefiro outros, mas eu gosto. Romance eu gosto também. Mas é uma história de um romance maravilhoso entre o Criador e aquele que Ele criou, que criou em seu Filho. É uma história maravilhosa do qual eu e você fazemos parte. Nós estamos vivendo uma pequena parte dessa grande e maravilhosa história. Se nós não entendermos esse filme, essa história, como eu falei semana passada, nós fazemos como muitas mães e pais, né? Que chegam lá, sentam no sofá, no meio do filme, o que está acontecendo mesmo? E fica perdido, não sabe a história, não sabe o começo, não sabe o fim, não entendeu nada. Não é assim? E tem muitos crentes assim dentro da igreja, não estão entendendo nada. Acha que às vezes é vir para a igreja para cantar, trazer o dízimo, oferta e participar de um grupo, né? Afinal de contas, um grupo legal, pessoal legal lá, né? Me recebendo tão bem, vou ficar por aqui. Não é nada disso. É algo tremendo que Deus está fazendo no meio do ser humano. E muitos crentes estão dentro da igreja e vão viver a vida inteira dentro da igreja sem entender a história. Sem entender, na verdade, o propósito, sem entender a sua origem, sem entender os destinos, não entendeu nada. E é arriscado chegar um dia lá diante do Senhor Jesus, e como Ele mesmo disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E isso é lógico que Ele não está falando para o mundo, porque o mundo não chama o Senhor de Senhor. Está falando para a igreja. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino. E Ele diz, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Porque não entenderam, estiveram dentro da igreja, trabalharam muitas vezes na igreja, mas não entenderam a história, não entenderam o propósito, não entenderam nada. E de forma nenhuma nós aqui queremos ser responsáveis por qualquer um de vocês não tenham entendido a história. Amém? Amém? Quantos estão entendendo a história? Diga amém. Eu estou livre. A responsabilidade é de cada um, queridos. Nós precisamos buscar entender essa história. E onde nós nos encaixamos nela. O que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então eu quero falar hoje um pouquinho dessa grande e maravilhosa história, para que você comece. Nós já temos falado muito disso. Até eu já preguei sobre esse mesmo título lá um tempo atrás. Tenho certeza que tem um irmãozinho que vai procurar lá e falar, não, você já pregou isso aqui, ó. Está aqui, lá, tal dia, tal. Eu já preguei sobre isso. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais
e levar você a ter um entendimento um pouquinho mais profundo de qual é o seu papel e de qual é o futuro. Amém? Abre lá comigo em Efésios capítulo 1. Ah, mas Efésios de novo, capítulo 1? Ó, queridos, Efésios capítulo 1 dá para pregar o ano inteiro, se quiser. De tanto assunto que tem aqui. Efésios capítulo 1, do 1 ao 23. Quantos acharam? Diga amém. Acompanhe aí no seu celular. Estou lendo na NAA. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Amém? Vamos começar então falando da origem. Qual é a nossa origem, queridos? De onde nós viemos? Nós precisamos, para entender essa história da qual nós participamos, nós precisamos entender a nossa origem, nosso propósito, nosso destino. Qual é a nossa origem? E o que diz a nossa origem? Os versículos que nós acabamos de ler, no 4, se não me engano aqui, nos diz assim: nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus escolheu a mim e me predestinou e te predestinou antes de Ele ter criado céus e terra, ou qualquer outra coisa no universo. Ele já predestinou você, escolheu você, elegeu você, para que você fosse filho dele e participasse desse grande e maravilhoso momento. Participasse de toda essa história. Ele escolheu você. Como eu sei que eu sou escolhido? Será que você é um escolhido? Você é um escolhido? Tem dúvida se você é um escolhido? Será que eu sou um escolhido? Será que eu sou um predestinado? É muito simples, querido. Quem é escolhido? Aquele que creu. Essa é a prova. Você creu. E você deseja, está se esforçando por obedecer. E o Espírito Santo habita em você, por isso você é escolhido. Você é eleito. Então nós somos eleitos. Você está aqui ouvindo essa palavra, você crê, você deseja ardentemente obedecer, você é escolhido. E se você é escolhido, você então tem uma origem. Qual é a sua origem? Qual é a nossa origem? De onde nós viemos? Quem arrisca? De onde você veio? Não é da barriga da sua mãe, antes disso. Antes disso, viemos de Deus. Ele nos escolheu, Ele nos planejou, Ele nos fez, antes de existir qualquer coisa. Nós já existimos no coração de Deus, na mente de Deus, nós já existimos. Então, a nossa origem é Deus. E o que nos diz
a nossa origem? O que diz a origem de alguma coisa? Por exemplo, quando eu era mais jovenzinho, há pouco tempo atrás, tinha alguns aparelhos, né, eletrônicos de uma marca chamada CCE, não tem mais. Quantos conhecem? Quantos lembram? Vocês estão velhos. Estão bem velhinhos já, porque não existe faz tempo já. O que essa marca diz para você? Quando alguém falava, comprei um 3-in-1 da CCE, o que você pensava na hora? O que essa origem te dizia? Não presta. É ou não é? Quem já teve sabe. Né? Não vale nada, não presta. E aqueles carrinhos, quando abriu o comércio do Brasil para o mundo, né? Lá na época do Collor, se não me falha a memória, acho que foi lá, o Brasil começou a ser invadido por uns carrinhos quadradinhos, ridículos e feios, da Lada. Quantos lembram? O carrinho da Lada. Tem alguém que quer comprar hoje um carro da Lada? Ninguém. A origem dele te diz assim: não presta, não é bom. Essa é a origem. A origem te diz se algo é bom ou se não é bom. Concorda? Agora você compra, por exemplo, um iPhone. É bom. É uma garantia de que é bom, não é? Se tem assistência, um Samsung, alguma coisa da Samsung. Estou fazendo propaganda, não, meu gente? Mas não te arrebenta em algo de qualidade? É ou não é? Há tempos atrás, quando você via assim, feito na China, você fala, pelo amor de Deus, sai de fora. Agora já tem muita coisa de qualidade também, né? Mas antigamente, tempos atrás, era assim. A origem daquele negócio te dizia que não era algo bom. Agora, qual a nossa origem? Qual a sua origem? É Deus. Então, quem você é? Se você veio de Deus, você é alguém essencialmente bom. O pecado atrapalhou tudo, tá? Então hoje nós somos pobres, cegos, miseráveis e nus por nós mesmos, em nós. Mas nós viemos de Deus, isso diz alguma coisa. E Deus, quando nos criou, queridos, o que Ele queria? O que Deus queria quando nos criou? Deus sempre nos quis bem pertinho dEle. Vivermos com Ele, termos um relacionamento com Ele, e nesse relacionamento nós glorificarmos ao Pai, e nós glorificarmos ao Pai, vivermos um relacionamento com Ele, fazermos as coisas juntos. Olha o que diz lá em Gênesis 2:8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E sabe o que diz mais depois? E ordenou para que o homem cultivasse, cuidasse, guardasse e cultivasse o jardim. O jardim do Éden, querido, jardim lá no Éden, esse jardim que Deus plantou, era um lugar onde Deus ia todos os dias para conversar com o homem, para discipular o homem, para ensinar o homem as coisas do mundo e do universo. Então Deus estava ali, não era batendo papos sem sentido. Tipo, falando que o Palmeiras não tem mundial. Esse papo não tem sentido, né? Conversa fiada, que a gente brinca, né? Eu brinco do Corinthians, né? E a gente brinca do São Paulo. Papinhos, mas não era esse papo com certeza que Deus estava falando ali. O que Deus estava falando para o homem? Ensinando os segredos do próprio Deus e do universo. Para que o homem, nessa sabedoria que Deus ia dando, nesse entendimento, pudesse cultivar, guardar o jardim, fazer a obra de Deus e governar a terra, a partir do jardim. O jardim era um lugar onde Deus estava, junto com o homem, onde se misturava o divino e o terreno, onde convergiam o divino e o terreno, onde Deus podia estar.
em toda a sua presença, com a sua glória. O próprio Deus estava ali e conversava com o homem. E o homem não morria porque o homem não tinha pecado. Então, esse era o propósito, esse era o desejo de Deus. Ter um lugar na terra. Então, desde o início, criou o homem com um propósito, deu origem ao homem, colocou o homem na terra, em um lugar onde ele poderia estar juntamente com o homem, e a partir dali, então, o homem governar todas as coisas. Então, o desejo de Deus sempre, primeiro ponto, que o homem estivesse bem juntinho de Deus, conectado, perfeitamente conectado com Deus. Por isso ele criou o jardim. Amém? Como nós estamos, sabendo da nossa origem, que nós viemos de Deus, e esse desejo de Deus estar conosco, como nós estamos nesse sentido? Como nós estamos buscando essa conexão com Deus? Porque é essencial essa conexão, esse entendimento de quem é Deus. Bom, então você já sabe qual a sua origem. Então você sabe de onde você veio. Amém? Só que a origem, propósito, destino são totalmente conectados entre si. Um se mistura com o outro. Por exemplo, eu falo para você que eu comprei uma máquina de lavar da Volkswagen. Tem sentido? Não tem. Eu comprei alguma coisa da Volkswagen. Você vai imaginar o quê? O que vem da Volkswagen? Carro. A Volkswagen dá origem a carros, caminhões, caminhonetes. Então você sabe o propósito de alguma coisa pela origem dela. Amém? Está entendendo? Você pode entender o seu propósito pela sua origem. De onde você veio? Você veio de Deus? Então qual o seu propósito? Por que Deus criou todas as coisas? De onde veio a natureza, queridos? As árvores, os pássaros. De onde veio tudo que existe na Terra? O planeta Terra, o universo. De onde veio? Qual a origem? Deus. E o que a palavra de Deus diz que a natureza faz todo o tempo? Os céus. O que os céus fazem? Proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Toda a natureza louva o Senhor. Ela foi criada para isso, para que Deus fosse glorificado. E o que é Deus ser glorificado? É simplesmente nós nos ajoelharmos aqui e ficarmos glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus? Não. Por que a natureza glorifica a Deus? Porque ela espelha quem Deus é. Lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que ninguém é indesculpável, porque a própria natureza revela a glória de Deus, e ponto. A própria natureza revela quem Deus é. Começa a olhar para a natureza que você vai ver um Deus tão criativo, tão amoroso, tão alegre, tão feliz, tão bondoso. Olha para as flores, a imensidão de cores. E você vai ver quem Deus é. É um Deus alegre ou não é? O que você acha? Essa imensidão de cores que tem. Que eu vejo 3 ou 4 só. É um Deus alegre. É um Deus criativo. Olha a diversidade de coisas que Deus criou. Então é um Deus criativo. E todo o tempo criando. Então as coisas criadas, inclusive nós, existimos com o propósito de revelar, de mostrar, refletir a glória de Deus, quem Deus é. A glória de Deus é quem Deus é. Refletimos quem Deus é para todas as outras pessoas, para o mundo inteiro. Nós refletimos quem Deus é. Então nós somos chamados, nós somos feitos, nós somos criados, nós temos uma origem em Deus e com um propósito. Ele diz assim: para sermos filhos santos e irrepreensíveis diante dele. Filhos santos. Agora não somos mais simplesmente alguém que Deus criou. Nós somos filhos, somos chamados de filhos de Deus. Santos, perfeitos, irrepreensíveis. O que é um filho perfeito e irrepreensível? O que seria um filho perfeito e irrepreensível?
Quase um Lucas assim. Agora levantei sua bola, hein? Não, não é bem assim não. Mais ou menos. Então, o que é um filho irrepreensível, queridos? Um filho que você não precisa chamar a atenção dele, ele faz tudo exatamente o que ele tem que fazer, de acordo com aquilo que você deseja que ele faça, que é bom para ele. Não é isso? De vez em quando nós temos que corrigir os nossos filhos, Deus também nos corrige, né? Porque aqui ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, ninguém é. Mas Ele nos chamou para ser esse filho que faz todas as coisas segundo o coração dEle. Que trabalha, que vive a sua vida para a glória dEle, faz de acordo com o coração dEle. Lá em Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dEle, obra-prima dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos essa obra-prima de Deus para fazer as obras de Deus que Ele planejou que nós fizéssemos, aqui, nesse momento e na eternidade. Na verdade, queridos, algo que nós precisamos entender, o tempo que nós estamos vivendo aqui como igreja, esse tempo é um pré-anúncio daquilo que nós viveremos na eternidade. Nós estamos aqui como igreja mostrando para o mundo, gente, olha o que é ser filho de Deus, olha o que é estar na eternidade com Deus, olha, a igreja hoje vive esse tempo de mostrar para o mundo, de pré-anunciar para o mundo o que será a eternidade. Nós vivemos como filhos plenamente, nós somos perfeitos, totalmente irrepreensíveis, ainda não, mas nós temos que viver a nossa vida aqui de forma que mostre para o mundo o que será no futuro, amém? Quem entende, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Efésios 1 e 2. Eles deu vida quando vocês ainda estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, queridos, o propósito da nossa existência aqui e na eternidade é um só. Nós glorificarmos, nós exaltarmos ao Senhor, nós espelharmos a sua glória, mostrarmos para o mundo quem Deus é. Mas existe um problema na nossa vida, enquanto aqui, é que você está guerreando contra o inimigo que tenta em todo tempo, em todo momento, te impedir de fazer isso. Você precisa prestar muita atenção, nós precisamos prestar muita atenção. Olha o que ele diz aqui. Eles deu vida quando estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo ao príncipe da potestade do ar, que atua agora nos filhos da desobediência. Então esse propósito hoje aqui, vamos agora nos ater ao agora, ao que nós estamos vivendo, que nós precisamos cumprir. O inimigo tenta impedir você de viver esse propósito. Como que ele faz isso? Para que você não cumpra um propósito. Para que serve alguma coisa que foi feita com propósito e não cumpre aquele propósito? Não serve para nada. Então nós precisamos, e é isso, exatamente isso que Satanás quer fazer, que o inimigo quer fazer comigo e com você, que nós não vivamos o propósito. E como ele faz isso? Onde ele trabalha? Olha o que ele diz. Aqueles que andavam segundo o curso desse mundo, o sistema desse mundo. Satanás montou nesse mundo um sistema para, de uma forma muito sutil, enganar aqueles que são filhos de Deus, para fazer e viver o propósito dele e não de Deus. Você vê
esse sistema trabalhando em todas as coisas, na mente das pessoas, em cada área da sociedade. Você vê isso acontecendo. Cada setor da sociedade. No mundo artístico, você vê isso acontecendo de uma forma assim muito intensa. Em qualquer filme que você assiste, qualquer um não, né? Quase todos. Muitos deles. Você vai ver que tem alguma mensagem lá desse sistema, que começa a ficar cada vez mais claro para nós. Por exemplo, você vai assistir um filminho lá, infantil, 10 anos, 12 anos, tem lá a menininha que namora a menininha, um menininho que namora o menininho. E está tudo bem, está tudo certo. No filme. Você vê, muitas vezes você assistindo um filme torcendo para o bandido. Já fez isso? Já, né? Você torce para o bandido. Coloca a história de uma forma, inverte a situação, que o policial é mau. Ou não é mau, mas também você quer que o bandido ganhe, vai. Você está vendo lá o romance e você fica torcendo para que a secretária bonitona, toda, né, chique, fique com o patrão e abandone a mulher dela, porque afinal de contas a mulher dele é chata, é brava, é má. E você fica torcendo para que ele fique no adultério com a outra e abandone a mulher dele, a família dele fique com a outra. Então, todo tempo isso está acontecendo e os crentes nem percebem, deixa isso ir entrando nas suas casas constantemente. Homossexualismo, a prática do homossexualismo está tudo certo e é algo até bonito e elogiado. Cada um faz o que quer da vida dele, nós não temos nada com isso. Não sou contra ninguém. Mas não pode querer impor essas coisas goela abaixo para a sociedade. Cada um vive do jeito que quer, mas não queira fazer dos nossos filhos, até na escola, querer ensinar coisas. E cada vez isso está mais intenso e vai ficar mais intenso ainda. E nós precisamos nos cuidar. Porque é um tempo onde o sistema do mundo está cada vez mais se sobrepondo. E os cristãos estão aceitando tudo numa boa e tudo tranquilo. E ficam vendo essas coisas, e não, mas tudo bem, e deixando os filhos assistirem, tudo bem. Só que isso vai ter efeito, isso tem efeito. Fica trabalhando na nossa mente, queridos. Trabalhando na sua mente, na minha mente, colocando pensamentos, às vezes, tipo, ninguém gosta de mim, a igreja o povo não gosta de mim. Mas na igreja lá fulano falou tal coisa. Estou magoado. E vive sempre magoado, porque afinal de contas todo mundo machuca ele, todo mundo machuca, e ela, e assim vai vivendo uma vida, ouvindo as baboseiras e as mentiras do inimigo, e vai sendo derrotado. E nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar essas coisas entrar no nosso coração, amados. Tem um monte de gente falha aqui, um monte de gente, todos nós somos falhos, e nós vamos falhar com um, com outro sempre, porque somos falhos, ainda não somos perfeitos. Mas começar a ouvir a voz do inimigo e falar, ele não gosta de mim. Aí sabe o que vai acontecer daí a pouquinho? Quando você pensar assim, daí no outro dia, sabe o que vai acontecer? Alguma coisinha vai acontecer, uma mensagem que você mandou, ou esquecer o seu aniversário, e você vai, realmente é verdade. E Satanás vai trabalhando assim, e convencendo você de mentiras, e colocando você desfocado da realidade, e realmente do propósito da sua existência, que é glorificar a Deus. Eu não estou aqui para ser amado, você não está aqui na igreja para que todo mundo, como você é bonzinho, como eu gosto de você, como eu amo você. É lógico que isso é importante no meio da igreja. Nós somos uma família, amém? Como você está entendendo? Diga amém. Nós somos uma família. E numa família há dificuldades, há problemas, sim. Nós somos uma família e nos amamos e cuidamos uns dos outros. Mas se isso não acontecer, se nenhum de vocês me amarem, queridos, eu não estou aqui para ser amado. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e glorificar ao Pai. Essa é a razão da minha existência e de eu estar aqui. Não estou aqui para ser amado por vocês. Eu gosto de ser amado.
Pode me amar, amém? Mas esse não é o propósito, e não é isso que eu busco. Por que que eu não fico buscando isso? Por que que eu não fico buscando o seu amor? Por quê? Porque eu entendi de quem eu venho, porque eu entendi que Deus me ama, porque eu sou importante para Deus, então eu não fico mendigando o amor de ninguém e a atenção de ninguém, porque eu entendi que Ele me ama. Então, às vezes, falta o entendimento no coração das pessoas e fica todo magoado, todo cheio de dedos, porque, mas Ele me ama. E ponto final. Posso ficar muito chateado se a Lucinha falar assim, eu não gosto de você. Vou ficar chateado, porque eu gosto dela. Mas isso não vai mudar nada na minha vida, viu, Lucinha? O problema é seu, você não gostar de mim. Brincadeira. Mas, queridos, nós não precisamos ficar buscando o amor dos outros se nós temos a nossa origem, o nosso propósito. Isso desfoca o nosso propósito. Nós não entendemos a nossa origem, que Deus nos ama, isso desfoca o nosso propósito. Ficamos correndo atrás de atenção. Você entende? A razão da sua existência é glorificar a Deus, é exaltar o nome do Senhor. Esse é o propósito da sua existência, não é ser querido. Tempinho atrás eu ouvi uma frase que serve muito bem para os pais, para quem é pai. Eu nem me lembro quem falou. Diz assim: você não cria filhos para ser amado por eles. Você cria filhos para amá-los, prepará-los e dar para eles um destino. Se você estiver criando filho, pais, se você estiver criando seu filhinho, carente do amor dele, você vai se decepcionar tremendamente primeiro, e você vai atrapalhar o destino dele. Porque você está carente do amor dele, então você não lança, você não envia, e você atrapalha, super protege. Você não cria filho para ser amado. Você vai amar o seu filho muito, muito mais do que ele te ama. Você está entendendo? Ele nunca vai amar você como você ama ele. Então fique bem atento a isso. Nunca vai. Por mais que ele fale, não, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. Mas o seu amor por ele é muito maior e nunca o amor dele vai superar. E o propósito, é lógico que ele vai te amar, é lógico que é muito bom ser amado pelo seu filho, é lógico que isso vai acontecer e existe essa relação maravilhosa do amor de filho para o pai, pai para o filho, mas o seu filho não pode ser criado em sua função, em função de amar você. Todos entenderam? Amém? São pessoas que estão voltadas para si mesmo. Não cumpre o propósito, e é exatamente isso que Satanás quer hoje. A filosofia do mundo hoje qual que é? Que está assim bem explícito, em todas as mídias sociais, na TV, em todo lugar, qual que é? É o oposto daquele versículo que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Qual que é o oposto disso? Porque meu, por mim e para mim são todas as coisas. O centro virou o ser humano e não Deus. E nós não existimos aqui para nós existimos para Deus. E quando nós não entendemos isso e nós somos carentes e doentes nesse sentido, nós não vivemos o nosso propósito. Amém? Isso precisa ficar bem claro. E Satanás fica trabalhando na mente dos crentes. E fazendo fuxiquinho na mente dos crentes, os crentes acreditam. Fica falando coisas e eles entendem, é verdade. Mas a palavra de Deus, às vezes nós estamos pregando aqui e não lembra, mas o que Satanás falou, lembra. É verdade mesmo. Preste atenção que voz você tem ouvido. Preste atenção que voz você tem ouvido. As vozes que te causam mal,
As vozes que te levam para baixo, que faz você perder o propósito, você esquecer de onde você veio, para que você está aqui, te traz tristeza e mágoa, não vem de Deus. Amém? Destino. Bom, o propósito você entendeu. Qual o propósito de uma máquina de lavar? Mulheres, qual o propósito de uma máquina de lavar? Lavar roupa, eu acho que é para isso, né? Propósito de um carro, nos transportar. Então nós sabemos o propósito das coisas. Mas qual é o destino de uma máquina de lavar? Você usou, quebrou, e fica mais caro consertar do que você comprar outra. O que você faz com a máquina de lavar? As mulheres não sabem o que faz com a máquina de lavar quando quebra. Joga fora. Tem mulher que não sabe que máquina de lavar é para lavar ainda, ninguém falou, hein? Joga fora. Esse é o destino da máquina de lavar. Cumpriu o propósito dela, joga fora. Não tem destino eterno. Agora eu vou falar, vai machucar o coração de algumas pessoas. Sinto muito. Qual o destino do seu cachorrinho? Vai adubar a terra. Sinto muito dizer. Vai adubar a terra. Catatal do Lucas também, lá um dia ele vai adubar a terra. E só, acabou. Porque ele não tem destino. Ele não tem destino eterno. Agora, eu e você temos destino eterno. Para todo sempre e toda eternidade. Ele nos diz assim lá no capítulo 2 de Efésios, versículos 6 e 7. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí por toda a eternidade, querido, sabe o que vai acontecer? Vão contar a nossa história. No final dos tempos, Jesus já voltou, já teve a grande tribulação, Jesus já voltou, já nós temos o nosso corpo transformado, passamos o milênio, governando junto com Cristo na terra, e desce a Nova Jerusalém, e então aí é o tempo eterno de Deus com o ser humano, onde Deus vem morar definitivamente com o ser humano. Não somente Jesus, mas Deus, Pai, vem morar com o ser humano. Nesse tempo, vão contar uma história maravilhosa, um romance, uma história maravilhosa. Existe um povo, um ser que Deus criou com todo carinho, todo amor dele mesmo. Ele mesmo fez com suas próprias mãos e soprou nesse ser o seu próprio fôlego de vida e lhe deu o espírito. Mas esse Deus deu liberdade para esse ser decidir se ele queria obedecer ou não obedecer. Ele escolheu não obedecer e declarou independência de Deus. E se transformou num ser mau, pobre, cego, miserável, nu. Mas Deus, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, eles não tinham mérito nenhum, absolutamente nada, mas na sua infinita graça e misericórdia, que Deus é gracioso e Deus é bondoso, enviou o seu próprio Filho, morreu no lugar deles, pagou o preço e resgatou novamente esse homem, esse ser, para habitar com Ele para toda a eternidade e a governar com Ele por toda a eternidade, fazendo parte do próprio Deus em Cristo Jesus. Trouxe esse ser para Ele, para estar nele, quando eles não tinham absolutamente nenhum mérito. Aí chega um anjo maravilhoso, lindo lá do céu, e olha assim para o Vicente, aquele lá, ó. Ele era um pobre, cego, miserável, não prestava. Mas Deus, na sua grande misericórdia, o resgatou. E olha quem ele é agora. Ele é um ser humano.
Então, em toda a eternidade, nós seremos a prova irrefutável da grande bondade, graça e misericórdia de Deus. Então, assim, nós glorificaremos a Deus por toda a eternidade. Vão olhar para mim e falar: olha, esse realmente não prestava. Era egocêntrico, egoísta. Vivia para ele mesmo. E achava que estava fazendo a obra de Deus, mas vivia para ele mesmo. Mas Deus é misericordioso, Deus é gracioso, e o resgatou, e o trouxe para ele, e agora ele faz parte do próprio Deus, como Deus é misericordioso, bom e gracioso. Então nós, seres humanos, seremos essa prova irrefutável da bondade de Deus. Esse é o nosso destino. Nós viveremos esse propósito eterno, esse destino. E olha o que diz lá em Efésios ainda 1, 22 e 23. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Você parou para ler isso aqui? Para raciocinar nisso? Pela soberania de Deus, porque Ele quis, e ponto final. Ele diz assim: o deu à igreja, nós, que é o seu corpo. E esse corpo, essa igreja, é a plenitude, a completude, o complemento essencial daquele que enche todas as coisas em tudo e em todo tempo. Deus colocou a mim e você como igreja, pela soberania dele, como algo essencial para Cristo. Para completar Cristo. Cristo é o cabeça. Sem nós ele não está completo. Mas não tem nada, alguma coisa errada nessa fala. Deus assim quis. E nós, Igreja de Cristo, nos tornamos então a plenitude daquele que encha tudo em todas as coisas. Eu já olhei várias versões, somente uma versão fala diferente esse versículo, que é a NVT, e eu não concordo com ela. Todas as outras dizem exatamente assim. Não concordo com o NVT nesse versículo, né? Somente nesse versículo. Até hoje que eu achei. Mas nós somos complemento de Cristo, porque Deus decidiu que assim fosse. Não porque nós merecemos, porque nós somos bons, mas porque Deus assim quis. Para encerrar, eu queria que você abrisse comigo, eu não coloquei ali. Vou contar para você agora o fim da história. O fim dessa história. Apocalipse capítulo 21. E viu o novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Esse é o final da história. De todos aqueles que entenderam sua origem, seu propósito aqui e seu destino eterno. Esse é o final da história. Que o Espírito Santo revele a profundidade, a grandeza, a glória disso que Deus tem preparado para mim e para você. Para alguns isso pode ser profundo e mudar totalmente a direção da sua vida. Para aqueles que entenderam, para aqueles que deixaram o espírito de sabedoria e revelação tomar conta do seu coração e entenderam. Para outros é somente mais uma pregação. Eu gostaria que todos vocês
pudesse ter entendido no seu espírito o que está reservado para você. De onde você veio? Quem te fez? Portanto, aquele que te fez, você sabe de onde você veio, você sabe quem você é, que você é um ser extraordinariamente maravilhoso, que tem um propósito aqui nessa terra, um propósito nesse tempo, e tem um destino eterno de ser para a glória de Deus, de existir para a glória de Deus. Você entende isso? Coloque-se em pé, por favor.